Prontos. Bom, como vocês sabem, tem um questionário aí, né? Circulando. E hoje vou dar conversar um pouco para ver se ajuda aí. Certo? Vamos lá. Eita, droga. Vamos lá. Bom, o conteúdo é diverso, né? Vai de fenômenos do ferromagnetismo, classificação dos materiais magnéticos e aquela última parte, né? Que é a esterese magnética, certo? Então, vai natureza dos materiais ferromagnéticos, esterese magnética e classificação, certo? Então, a gente vai ver alguns desses pontos. Bom, com relação à natureza dos materiais magnéticos, a gente viu algumas grandezas. A gente viu o fluxo magnético, que é uma quantidade definida de linhas de campo, né? E a gente tem um valor específico para ele. Se eu não me engano, é 10 a 8, 10 elevado à oitava números de linhas. Posso estar enganado, certo? Então, o fluxo magnético ele tem como símbolo, né, esse φ aqui. Esse aqui é o símbolo. E tem como unidade de medida o Weber, né? Esse é o fluxo magnético. Outra unidade de medida interessante que a gente estudou foi a indução. Indução magnética. A indução magnética, o símbolo da indução é o B e a unidade de medida é o Tesla, né? E aí a indução é a quantidade de fluxo sobre a área da seção transversal, né? Aí você pode botar um S ou um A, né? Para não indicar. Bom, beleza. Isso é uma forma. Outra coisa que a gente viu dentro desse conteúdo ainda foi a permeabilidade. O professor, esse S da fórmula aí significa o quê? É a área da seção transversal, Tá, tô vendo. por onde está passando os fluxos, né? Então pode ser, por exemplo, pode ser a superfície de um ímã. Então, por exemplo, pode ser a área polar de um ímã. Então, por exemplo, aqui eu tenho um ímãzinho. Vocês vão conseguir ver na minha mão. Aqui é bem pequeno.
Se olharem a câmera aí, eu tenho um ímãzinho, ele é bem pequeno e é circular. Cada lado dele é um polo, certo? Então, se eu fosse calcular a indução desse ímã, eu calcularia a área desses polos, ou seja, dessa circunferência, e dividiria pelo número de. Perdão, eu pegaria o número de fluxo magnético que sai dessa área e dividiria por essa área, certo? Aí eu calcularia a indução. É assim que é calculado. Certo? Então, por exemplo, se você não conseguiu ver, digamos que tem uma moeda aqui, 10 centavos, ela seja um ímã. Né? Aqui é mais fácil de ver. Então, seja um ímã e cada lado seja um polo do ímã. Então, o fluxo magnético sai pelos polos. Aí eu pego a quantidade de fluxo e divido pela área de uma face da moeda, que seria a superfície polar, e isso é a indução. Certo? Outra coisa é a permeabilidade. A permeabilidade tem como símbolo o símbolo da permeabilidade é uma letra grega, que a gente chama de mu, né? A unidade de medida de permeabilidade é contraditória. Pode ser Henry por metro, pode ser Tesla metro ampere. Pessoal, que tiver com o fone ligado, por favor, desligue. Obrigado. Pode ser. Teve outro que eu mostrei, mas enfim, tanto faz. Bom, o fato é que a permeabilidade ela é uma grandeza que é para se comparar materiais ferromagnéticos. E é difícil comparar porque ela tem valores pequenos. Então a gente usa a permeabilidade relativa, que é a permeabilidade do material dividido pela permeabilidade do vácuo. Sendo que a permeabilidade do vácuo é 4π vezes 10 elevado a menos 7 em por metro. Certo? Beleza. Tem outra equação que relaciona a permeabilidade com a indução, que é a permeabilidade magnética é igual. Agora eu esqueci se é o campo dividido por. Deixa eu pegar aqui, né? Então, segundo. O campo é o dividendo, professor. B sobre H é H sobre B, né? Ou não? Ixi. Vou ter que olhar. Esqueci isso daí. Vou abrir aqui um documento. Pronto, aqui. Natureza dos materiais ferromagnéticos. Pegar o slide, que é mais fácil. É B sobre H, contrário. Obrigado. Pronto. B sobre H. Certo? Então, tudo isso pode aparecer, né? Por exemplo. Professor, esse Pode H é falar. a intensidade do campo magnético, né? Isso, bem observado. Porque tem O H é a intensidade. Esse B é o quê, professor? Eu vejo esse aqui, ó. Tá aqui, eu já acabei de explicar. Indução magnética. A intensidade de campo magnético é em ampere
por metro. Ou ampere espira por metro também, certo? E aí tem várias formas de calcular, né? Se for a gente já viu isso. Se for um condutor retilíneo, é uma equação. Se for uma espira, é uma. Se for uma bobina, é outra. Se for uma variação de uma bobina, por exemplo, uma bobina toroidal, é outra. Se for uma bobina, enfim, vários tipos. Tiago, quer falar alguma coisa? Oi, professor. Tiago, diga aí sua pergunta. Professor, como é que eu consigo diferenciar qual material ele tem maior retenção? O senhor está me ouvindo? Estou te ouvindo. Para você diferenciar o material, você vai Está olhar o conseguindo me catálogo ouvir, do professor? material. Estou ouvindo, pô. Porque está travando, professor. Acho que é a minha internet aqui. Ah, Como é que eu então depois você consigo assiste. identificar qual material ele tem maior retentividade? É bom, a gente não está falando de retentividade, mas assim, se você quer identificar a retentividade, é os manuais. Cada material tem um manual, né? Entendeu? Você olha o manual daquele material. Então, por exemplo, um carbono 16, sei lá, um aço carbono tal. Ele tem a ficha dele lá e você tem o valor. Certo. Bom, vamos seguir. Então, por exemplo, digamos assim, você tenha um. Você tem, por exemplo, digamos assim, você tem um ímã. Esse ímã, vou fazer uma questão pequena aqui. Você tem um ímã. Esse ímã tem a permeabilidade relativa. Você tem um material, um núcleo ferromagnético, não é um ímã, não. Deixa eu mudar. Você tem um núcleo ferromagnético, e esse núcleo ferromagnético tem uma permeabilidade relativa de 2.500, não tem unidade de medida, né? E ele tem e ele tem as seguintes dimensões. Deixa eu pegar um aqui. Ele tem 1 centímetro por 1 centímetro, e sei lá, tem 4 centímetros de comprimento. Nesse material, a gente enrola duas espiras. Então, duas espiras. E circula nessas espiras uma corrente de 10 amperes. Aí eu pergunto, né, qual a indução magnética? Bom, nesse caso aqui, pessoal, a gente vai ter que fazer algumas contas, né? Primeiro, entender como é o material. O material é assim, ó. E aí você pega, ó, dá 2J nela. Certo? Deu para entender? É isso aqui. Professor, eu não estou vendo não a imagem, no caso. Não? Tá vendo agora? Tá vendo agora a imagem? Ah, agora estou. Beleza.
Bom, vamos continuar, né? Certo, então tem duas espiras. Bom, para a gente calcular a indução aqui, a gente teria que usar essa equação aqui, ó. B é igual a permeabilidade do material vezes H. A gente tem a permeabilidade do material, porque a gente tem a permeabilidade relativa, e teria que calcular H. H para, como tem duas espiras, é uma bobina. Então, H para uma bobina é o seguinte, H é igual a N vezes I, raiz de 2, 4 R's, V ao quadrado, mais L ao quadrado. Bom, aqui a gente tem um problema, né? Tem como a gente calcular o R. É só uma círcula. Embora o mais adequado seria um... Não, mas dá para ser assim. Vamos seguir. Então, por exemplo, vamos considerar o R aqui 0,1, né? 0,5, perdão. Centímetros. Agora o L é o comprimento da bobina, não do núcleo ferromagnético. Então, esse comprimentozinho aqui, ó. Então, pega dois fios fininhos e enrola um do lado do outro. Qual é o comprimento? Eu não sei, mas eu sei que é um comprimento muito fino. Como ele aliás, é um comprimento muito curto. Como ele é muito curto, muito pequeno em comparação ao raio, a gente pode desprezar. E aí pode ficar H é igual a N vezes I sobre 2R. Aí fica mais fácil. Bom, então vamos lá. H é igual a N, que é 2, vezes I, que é 10, dividido por 2 vezes R, que eu coloquei 0,5, né? 0,5 centímetro vai ser 0,005 metros, né? Então, H vai ser igual a 20 dividido por 0,01, né? H vai ser igual a 20,00 ampere por metro. 2.000 amperes metros. Pronto. Agora a gente vai calcular a permeabilidade. A permeabilidade relativa é igual à permeabilidade do material dividido pela permeabilidade do vácuo. Então, a permeabilidade do material é a permeabilidade relativa vezes a permeabilidade do vácuo. Permeabilidade relativa vai ser igual à permeabilidade do material. Perdão, a permeabilidade do material vai ser igual à permeabilidade relativa, que é 2.500, vezes a do vácuo, que é 4π, vezes 10 a menos 7. Isso aqui, quanto vai dar? Vamos descobrir agora. Cadê a calculadora? Então, isso vai ser 2.500 vezes 4 shift π vezes, aí, para colocar o expoente aqui, eu vou colocar assim dessa vez, 10 elevado a menos 7. Pronto. Isso vai dar esse número aí, 3,14 vezes 10 3,14 vezes 10 elevado a menos 3 Henry por metro. Pronto. Aí agora sim, a gente vai lá, permeabilidade vezes o H. B, a indução é igual a 1,14
vezes 10 anos 3 vezes 2.000. B é igual a... É só pegar aqui esse valor que está salvo já. Você aperta multiplicar. Ele pega o último valor calculado, que é answer, né? Está salvo aqui. Vezes 2.000 igual a 6. Ó, que indução gigante, muito grande. Teslas. Bom, um pouco difícil, né? Mas não é muito, não. É só você, por exemplo, você sabe que você tem que calcular. Você sabe que você tem que calcular, você encontra essa equação, né? Ou seja, você está relacionando a indução com a permeabilidade com o campo. Então, você sabe que você tem que encontrar a permeabilidade do material. Aí você calcula a permeabilidade aqui, ó. E sabe que você tem que encontrar o H. Aí, dependendo do tipo de material, você vai encontrar o H de uma forma. Pode falar, Aureni. Em relação a esse H, ao campo magnético, eu poderia usar da aspira quadrada, professor? É, e multiplicar por 2, poderia. O apóstolo multiplicar por 2. Ok, Seria obrigado. assim, né? Seria assim, né? H igual a I, raiz de 2 sobre pi A. Pi vezes a área, né? I raiz de 2 sobre π vezes A o área. apótoma. Não, o A do apótoma, né? Não é assim um A minúsculo, esse A é o apótoma. É como se Aí fosse você, aí você multiplicaria por 2, né? do centro até o... Você faria assim, ó, N e assim, certo? Aí faria 2 vezes 10 raiz de 2 sobre π vezes o 0,005. 0,005, né? Deixa eu pegar esse aqui, está certo, 0,005. 0,5 centímetros dividido por 100. Eu estou transformando em metros, né? Isso, transformando em metro. É isso mesmo, 0,005. Bom, aí calculando isso aqui, vamos lá. Quanto seria isso aí? Seria 20 raiz de 2 dividido por π vezes 0,005. Ia dar um pouco menor, né? É, mas estaria mais certo. Ia dar 1.800. 1.800, vamos ver qual era a diferença que dava aqui. Você pode, eu só não quis complicar, entendeu? Simplificar um pouco. Certo. É porque eu não mostrei como seria uma bobina quadrada para você, né? Para simplificar. Até porque no caso de uma bobina quadrática, não seria dessa forma, entendeu? Aqui é uma aproximação que eu faço no curso técnico. É porque como teve que desprezar o L ao quadrado, aí eu poderia não fazer isso, né? Sem experiência. Entendeu? Essa analogia aí. Por ser muito pequeno o espaço entre os fios, eu poderia não desprezar esse L ao quadrado, no meu entendimento. É, mas aí você usaria o quê? O 4 centímetros? Não, estou dando só a minha compreensão. Eu, nessa Ah, se questão, você tivesse o diâmetro dos condutores, né? eu ia. Não, aí tudo bem, entendeu? Mas aqui a gente não tem. Certo. Não, tudo bem. Mas eu posso também fazer esse método, né? Da Pode, aspira pode. quadrada. Agora, digamos assim. Tem Digamos uma assim. questão no questionário que você passou que é semelhante a essa. Aí eu usei essa fórmula aí, da aspira quadrada. Espero que esteja certo. Não, pode Ela ser. só deu uma volta, ela não tem duas voltas, ela só deu uma volta. Aí, melhor ainda, aí é o apótoma mesmo. É isso, né? Aí é Ok. esse mesmo, é. Tá bom, obrigado. Assim, ó, por exemplo, nesse caso aqui era meio centímetro, mas digamos que seja assim, ó. Sei lá. Seja um negócio bem grande. Seja, por exemplo, aqui, ó, sei lá, 10 centímetros. Se você pega, sei lá, digamos que você pega um condutor aí
Ixi, tem condutor de 0,5 milímetros quadrados. Isso vai dar um diâmetro de 0,0. Enfim, vou calcular logo esse resultado aqui. Esse aqui que eu estava calculando. Depois eu volto. Olha, a diferença aqui é que esse seria 6, o outro seria, usando essa forma aqui, seria 5. 5,60 e cacetada. Daria uma diferença ainda. Mas, vamos lá. Ó, nesse caso aqui, digamos que você fosse usar o comprimento, sei lá, seria 0,5, e é um contorno grosso de 0,5, né, para bobina. Mas tem maiores também. 0,5 milímetros quadrados. Convertendo para centímetros, seria dividir por 10 elevado ao quadrado, que é 100. Aí seria 5 vezes 10 a menos 3 centímetros quadrados. Você dividiria por 10 a menos 4. Ou seja, 10. Foi menos 4. Algum erro aqui eu fiz, né? Nossa, eu multiplicaria por 10 a menos 4. Aí você dividiria por 10. Aí, ó, seria 5 a menos 5 elevado a menos 7 metros. Ou seja, imagine se eu levar isso ao quadrado. Se eu levar ao quadrado. Aí ia dar 2,5 vezes 10 a menos 13. 2,5 vezes 10 a menos 3. É que você botar lá, somar mais alguma coisa, você somar qualquer coisa, mais 2,5 vezes 10 a menos 13, não vai fazer diferença nenhuma no arredondamento, entendeu? Por isso que a gente simplesmente anula, para não dar muito trabalho. Então, você considerando... E eu estou considerando a área, né? Você teria que calcular o diâmetro dele. Ou seja, ainda você teria que dividir por 2π ainda isso aqui. Mas, enfim, é muito pouco, né? Por isso que a gente despreza em algumas situações. Certo, então, acho que continuando, né? Beleza, vamos lá. Pensar em mais alguma coisa aqui. Então, por exemplo, a gente já usou quase tudo, não foi? Usou fluxo, usou isso aqui. Então, vamos para os outros conteúdos. Os demais conteúdos. Adiciona a página. Bom, a gente viu também a questão de estresse magnética, né? Então, lembra lá? Cada material, né, cada tipo de material, quando submetido a um campo magnético variável, por exemplo, digamos que a gente tenha isso aqui com uma bobina aqui, ó. Quando ele produz um campo magnético, quando a gente liga essa bobina numa fonte de corrente alternada, ele vai ficar carregando para um lado e para o outro. Então, isso é um problema, né? Ele vai ter que, por exemplo, indução H. Ele vai... O material, primeiramente, quando ele ficar carregado, ele vai se saturar.
sou bom de desenho, não. Mais ou menos assim, né? Então, assim, esse é o ciclo que representa a, a magnetização e desmagnetização do material, né? Conforme o campo magnético vai alternando, porque ele está sendo alimentado por uma corrente alternada. Isso, primeiro, né? Aqui a gente tem, tipo, a indução residual, a gente tem aqui o campo coercitivo, né? Isso provoca aquecimento, né? Porque como os domínios magnéticos do material ferromagnético estão se alinhando para um lado e depois desalinhando e alinhando para o outro, e o movimento desses domínios sofre resistência, então se você pega uma coisa que para mover tem uma determinada resistência e você continua movendo, ele vai aquecendo. Então, pega uma pedra e arrasta no chão. Não no chão liso, mas no chão, sei lá, enfim, no chão batido, né? Você arrasta, 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 nesse instante ele vai ficar quente. Ele está quente porque você está atritando, né? A mesma coisa dentro do material ferromagnético. Ele vai estar atritando ali e isso vai acabar aquecendo ele, né? Então, Seria como uma pedra xoxa, né? como é? Uma pedra xoxa. Pode ser. Enfim, qualquer coisa, né? É isso que acontece. E aí esse ciclo, ele representa esse aquecimento, digamos assim. Ele representa esse atraso. Aí cada material vai ter um ciclo diferente. Então vai ter um material que o ciclo é assim, outro que o ciclo vai ser assim, ó. Pessoal, quem tiver com o microfone aberto, ai, ai. Que é o meu fone. Então, por exemplo, quem tem um ciclo dessa forma é um material que é muito bom para ímã. E mais curtinho assim, para compor o núcleo ferromagnético. Professor, foi a minha pergunta do início que o senhor respondeu, mas ficou meio aberto assim. Eu estava perguntando sobre isso aí, entendeu? Eu sei, você perguntou sobre como identificar a retentividade do material, né? Isso. Que é esse ponto aqui, ó, quando está na saturação, quando o ciclo é o ciclo de saturação, né? Porque nem todo ciclo vai até a saturação. Aqui você tem esse ponto, né? Que é a indução residual, é a retentividade, e esse ponto aqui com a coercitividade. Eu entendi. E a resposta é a mesma. Você tem que ir no manual do material. Então, por exemplo, sei lá, vamos supor aqui. Sei lá, vamos pro, o principal ímã que a gente tem. E miudinho. Pronto, vamos colocar aqui, ó. Retentividade neo. Não sei como é que escreve, mas ele corrige aqui. Aí deixa eu procurar aqui imagem, se eu acho uma tabela.
talvez essa daqui. Material, retentividade. Aí tem aqui aço crono. Aí tem aqui os tipos, né? Porque é foda, cada liga é diferente. Aí tem aqui, ó, prata, cobalto. Mas não tem o neodímio. Cadê isso? Vai procurando. Se a pessoa for comprar um material, né? No manual do material, que é entregue com as características, ó. Neodímio de ferro boro, né? Que ainda tem isso. Aí tem aqui, esse aqui não é bem quem a gente está procurando, mas tem aqui o campo coercitivo, 11 mil, né? De campo, né? 11 mil amperes por metro. Aí tem aqui, ó, B vezes H máximo, né? Que é outra. Aí sim, tem várias coisas, mas a gente quer especificamente a retentividade agora. Talvez tenha que ir por aqui, ó. Enfim, é procurando, não tem outro jeito não. Ó. Aqui não vai ter não. Aqui é um PDF, não quero baixar, mas parece que tem aqui, ó. É procurando. Entendeu, Tiago? Eu acho que você estava esperando alguma forma de você fazer um ensaio prático, né? E calcular isso. Né? Professor, eu estava achando assim, através da figura, conseguiria identificar, entendeu? As figuras que o senhor estava traçando ali, ela Ah, quando sim. tem aquele Se material tiver... mais fino, entendeu? Quando ela tem o Deixa eu material ver ali aqui. mais... Neodym. Ah, tá. Pode ser. É só identificar o ponto, né? Neodímio. Neodímio. Neodímio, deixa eu ver aqui. Ciclo. Esterese. Esterese até a saturação. Saturação. Porque tem que ser um ciclo de esterese para a saturação, né? Não, imagens. Ó. Não sei se é que a maioria aqui vem educacional, mas deixa eu ver isso aqui. Mas se a pessoa encontra, por exemplo, também no material, também no esse aqui. Por exemplo, esse aqui, né? Se esse ciclo, deixa eu abrir aqui. Se esse ciclo aqui é um ciclo de esterese do neodímio, então, por exemplo, aqui, ó, ele vai até a saturação e aqui, ó, no eixo zero, tá vendo? O ponto que toca na volta é a indução residual. Se for um ciclo de saturação, esse ponto é a retentividade. Então, por exemplo, aqui seria 1,7 Tesla. Essa seria a retentividade do neodímio. Se esse ciclo fosse o ciclo do neodímio, né? É só olhar isso. Mas aí você tem que olhar o ciclo do neodímio. Aí você tem que andar nos materiais, por exemplo. Olhar quem vende material ferromagnético. Aí eles normalmente têm aquele guia de características, sabe? A especificação mesmo. Aí vem um ciclo. Pode vir um ciclo de esterese ou pode vir uma tabela com os valores. Esse aqui é bem interessante. Esse aqui tem um tipo de material. Eu não sei que material é esse. Aí você tem aqui, ó. Só que aqui ele está em kilogauss, né? Que é outra unidade de medida para a indução. Aí, por exemplo, aqui, ó. Voltex, Tree, cada um material diferente, tá vendo? Então, tem que pesquisar. Um artigo sobre neodímio e tal. Enfim, olhar o material que você quer e pesquisar. Né? Tranquilo? Bom, pessoal, espero conseguir ter ajudado, né? Aula rápida, meia corrida.
algumas dúvidas um pouco específicas, né? Assim, que normalmente não é o tipo de coisa que eu colo na prova, mas importante mais responder, porque, enfim, aumenta a compreensão, né? E o aprendizado não é algo linear. Bom, pessoal, a aula vai acabando por aqui. Eu quero agradecer aí a presença de vocês.